ele tinha isso muito claro na sua mente. Veja, isso não é uma visão de evangelho comum para nós, porque hoje nós temos um incentivo às emoções humanas. Pregamos um Deus abençoador, um Deus que fará tudo por nós, um Deus que vai operar o milagre na nossa vida, um Deus que nos ama, um Deus que cuida, um Deus que nos abraça, um Deus que fica no quarto conosco, e tantas falas que enaltecem um contexto emocional humano. Nós criamos um Deus ao nosso gosto, que nos ama, que nos ama, que nos ama e ama. E aí com isso eu vejo um tanto de gente em uma vida de pecado, e pecado, e pecado, mas está tudo certo, porque Deus me ama, e assim nós vamos levando, está tudo certo. Eu vejo cristãos que hoje têm uma vida de pecado, mas era uma vida famosa de pecado, era uma pessoa, uma personalidade, então ele se converte, mas ele não deixa a vida de pecado, mas ele se converteu. Com base em quê? Com base no amor de Deus. Deus o ama, e aí está tudo certo. E assim nós vamos alimentando um contexto de igreja que está fundamentada num Deus que é amor absoluto. Esquecemos da ira, esquecemos das outras partes de Deus, esquecemos do amor doutrinal que nos chama para uma mudança, esquecemos de tudo e vamos caminhando, levando a nossa vida, achando que no final vai dar tudo certo, mas não vai dar, não vai dar, porque Ele odeia o pecado. Ele não habita onde existe pecado. Então nós não podemos nos enganar e sustentar alguma ação, alguma coisa, algum contexto. Não se engane, Ele não habita onde existe o pecado. Qual pecado eu falo? O consciente, aquele que você sabe que é pecado, mas você faz. Mas é pequeno, não importa. Ou o nosso coração é puro, ou ele é digno de condenação. Então nós temos que entender que não dá para desassociar a realidade do pecado do homem. Se ele odeia o pecado, ele odeia quem peca. E no final, se deixarmos para o final, nós vamos entender isso muito tarde. Um outro conceito, uma outra fala relacionada a isso. Nós costumamos falar muito sobre isso. Deus te ama como você é. Nós falamos muito isso também. Deus ama você como você é. Entende? Isso é um reflexo do amor, ou do Deus cheio de amor que eu e você construímos ao longo da história da igreja. E é claro que isso também é bíblico e é profético. O nosso esvaziamento de entendimento teológico, de clareza bíblica, é profético para os finais dos tempos. Que surgiria mestre de tudo, mestre para tudo, para confundir a nossa mente. E hoje tem mestre para tudo. E tem todo tipo de igreja e pastor. 99% da igreja brasileira crê nesse Deus que ama você como você é. Mas eu devo dizer que Deus não te ama como você é. Deus não ama você como você é. Deus não nos ama como nós somos, porque nós somos essencialmente mal e dignos de condenação em pecado. A fala é perigosa, porque se você diz Deus te ama como você é, então você não precisa mudar, não tem que alterar nada. E Deus não nos ama como somos. Gente, perceba uma coisa: o amor salvífico de Deus não é para todos, é para aqueles que entregaram sua vida a Cristo, cuja vida é uma vida de renúncia, cujo foco é o Senhor Jesus, cuja vida não tem pecado consciente. Pelo contrário, existe um esforço, um trabalho árduo pela santidade, pessoas engajadas com o Evangelho de Cristo, focadas em Cristo, em fazer o Evangelho de Cristo acontecer, pessoas cuja vida foi transformada por Cristo. Aí sim Deus vai olhar para você e vai dizer que ama você. Mas veja, ainda assim não é como você é, mas como você está. É diferente.
Deus nunca vai nos amar como somos, porque Ele rejeitou lá atrás e condenou todo mundo pelo pecado. A única esperança e saída é Cristo na nossa vida. Sem Ele nós não temos a presença de Deus, nem acesso a Deus. Não são palavras agradáveis, mas é a realidade do homem. Nós criamos um contexto que não existe, e uma realidade de igreja que não deveria existir. Nós temos que ter a consciência clara de que ou nós mudamos nosso pensamento e atitude, ou nós não teremos acesso a Deus. Não dá para ir levando. Eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Se nós não mudarmos, nós não teremos acesso a Deus. Efésios capítulo 2, verso 3, ele vai dizer o seguinte: Efésios 2, verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí Paulo conclui: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então perceba que sem a mudança pela qual Paulo passou na vida dele, e sem a mudança para os Éfesos, que era a igreja para quem ele escrevia, sem esta mudança, todos nós éramos filhos da ira de Deus. Ou seja, Deus não ama a todos com amor salvífico, não. Então todos que estão lá fora, que ainda não reconheceram, ou mesmo nós que aqui estamos dentro da igreja, ou dentro das igrejas, que não passamos pela mudança, pela transformação, pela confissão de coração e renúncia do pecado, se nós vivemos uma vida camuflada, nós não estamos englobados no amor salvífico de Deus, então nós somos filhos da ira de Deus. Veja, ele pode até amar a todos, como a Bíblia diz, e nós não podemos negar isso. Ele pode até amar, independente de como todos estão, mas é o amor que recai pela misericórdia geral. Ele certamente ama o mundo, Ele certamente ama todo ser humano. Nós fazemos tudo errado, tudo errado. O mundo é um caos. Olha o que nós fizemos com o mundo. Olha o cenário das nações. Nós caminhamos para a destruição total. E esse é o cenário bíblico profético para o fim dos tempos também. Mas veja o que nós fizemos, e mesmo assim Ele nos permite ainda amanhecer, Ele nos permite viver. O mundo ainda é mundo, Ele ama o mundo, Ele ama a todos, é verdade. Mas o conceito que nós precisamos deixar claro aqui dentro desta fala do tema de que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, nos faz parecer que existe uma separação, e não tem separação. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Se Ele aborrece o pecado e o pecador é o pecado, então Ele aborrece o pecador. Esta fala abre precedentes de que Deus me ama independente do que eu faça. Eu pequei, eu fiz tal coisa, mas Deus me ama, está tudo bem. Aí eu fiz isso ontem, e hoje eu fiz de novo, e amanhã eu vou tornar a fazer, entende? A minha prática do pecado está aqui, mas tudo bem, Deus me ama. Não ama não. Não ama não, porque Ele odeia o pecado. O pecado não pode ser desassociado. A minha prática não está aqui separada de mim. A prática do pecado, ela nasce no meu coração. Aqui é a raiz do pecado. Aqui é a raiz do pecado. O pecado somos nós. Se Ele odeia o pecado e eu peco, Ele odeia a mim. É isso que eu estou tentando passar hoje para a igreja, para que a gente tenha uma noção clara de que
precisamos passar pela mudança, pela renúncia, temos que entregar nossa vida de fato e verdade. Não podemos sustentar o pecado, não podemos mais conviver com o pecado. Para que eu e você façamos parte do amor salvífico, aí sim somos filhos, aí sim somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, aí sim temos um lugar reservado na glória, aí sim Deus nos chama de filhos, aí sim a reconciliação da cruz, ela nos alcançou. Mas precisamos ter o processo da mudança e da renúncia.